E hoje eu venho trazer para você como fazer uma medição para corte de um puff, certo? Já foi passado anteriormente como você fazer a medição para orçamento, qual a quantidade de tecido eu preciso, então isso já foi passado anteriormente. Agora a gente vai fazer a medição para corte de tecido. Vamos começar a nossa medição. Na medição para orçamento, você lembra que eu deixei uma margem de erro? Já na medição para corte tem que ser medidas precisas, ou seja, eu vou tirar a medida do puff, da largura, certo? Que no meu caso aqui está dando 42 centímetros, e eu vou acrescentar a quantidade de costura e mais uma folga proporcional, porque iremos trabalhar com a saja peletizada. A saja peletizada, ele é um tecido já pré-encolhido, mas mesmo assim, pela minha experiência, ele encolhe um pouco ao decorrer das lavagens serem feitas, certo? Então, para a saja, eu vou deixar uma folga de meio centímetro, porque quando for encolhendo, não vai ficar com dificuldade para eu ou para o meu cliente vestir essa capa, certo? Dependendo do tecido que você vai trabalhar aí, eu lhe aconselho você deixar uma folga de 1 centímetro, ou você lavar o tecido antes de fazer o corte. Você vai lavar, deixar o tecido de molho, vai lavar como se fosse uma capa normal. Depois dele secado, aí você vai fazer esse corte, essa medição no tecido e vai cortar, porque aí ele já deu a primeira encolhida, certo? Mas se você não quiser fazer dessa forma, você deixa uma folga proporcional para quando ele encolher, dá tudo certo. Então vamos lá. A minha largura aqui do puff deu 42 centímetros. Para você iniciar uma costura, você precisa fazer essa costura com 1 centímetro. Você vai entender, calma que eu estou dizendo o que eu estou todo falando agora, você vai entender certinho. Vamos lá. Quanto é a largura do meu puff que eu falei agora, né? 42? 42 mais 1 centímetro de um lado de costura da largura, mais 1 centímetro do outro. Ou seja, o corte da minha lateral, eu já estou sabendo que eu vou fazer com 44, certo? Só que tem um porém. Lembra que eu falei que eu vou deixar meio centímetro de folga, de meio a 1 centímetro? Então vamos fazer assim, vamos trabalhar com 1 centímetro para ficar mais fácil no entendimento para todos. Então a gente vai colocar aqui mais 1 centímetro. Então minha lateral do puff vai ter 45 centímetros. Daqui até aqui vai ser 45 centímetros. Vai ser minha medida de corte da minha lateral, certo? Agora eu vou tirar a altura do puff. A altura. Aqui é 45, a largura. Vamos lá. Minha largura, lembrando que sempre você tem que deixar 1 centímetro de costura, certo? Como na altura do puff, na capa, você só vai ter costura em cima e embaixo vai ter uma bainha, você só vai deixar esse 1 centímetro de costura na parte de cima. Que no meu caso aqui tá dando 46 centímetros. Do chão até em cima. O puff tem 45, mais 1 centímetro de costura, 46, certo? Então vamos para o quadro. Daqui até aqui tem 45, mais 1 centímetro, que é a costura, 46. Aí se atente a esse detalhe agora. Toda a altura que você tirar de tecido, seja a largura do braço
ou a altura de uma cadeira, ou a altura de uma poltrona, ou a altura de um braço de sofá ou do encosto, você sempre vai acrescentar mais 6 centímetros. E o que é esses 6 centímetros, Marcelo? Esses 6 centímetros vai ser a quantidade que você vai precisar para fazer a bainha. Quando você fizer as dobras, para deixar a sua bainha fixada na capa, você vai precisar desses 6 centímetros a mais. Então, vamos somar quanto é que vai ser a altura. 45 mais 1, 46. Mais 6, 52. Certo? Então, a minha lateral do puff é quanto? 45. Visto que eu achei minha altura, que é 52, somando tudo com a bainha, certo? Eu venho aqui e anoto. Altura 52. Aí você vai me perguntar: Marcelo, você só tirou a largura de um lado do puff. E o puff tem 4 lados, certo? Agora eu vou fazer o quê? Conferir se a outra lateral do puff é a mesma medida dessa lateral que eu tirei. Porque se for, ele é um quadrado perfeito. Aí eu venho aqui, vou virar o puff, vou girar o meu puff e vou visualizar agora se tem a mesma medida. Tem a mesma medida, 42. Então eu sei que a minha outra lateral tem quanto? 45 centímetros. O que foi esses 45 centímetros? 42 da medida original, que é o puff, mais 1 centímetro de costura de um lado, mais 1 centímetro de costura do outro e mais 1 centímetro de folga para o encolhimento, certo? Então, a minha largura é 45 por 45, ou seja, 45 por 45. Se eu sei que a minha largura é 45 por 45, logo meu tampo vai ter o que? 45 centímetros de largura por 45 centímetros de largura. Então eu já achei a medida da minha lateral, que é o que? 45 de largura por 52 de altura. Meu tampo vai ser 45 de largura por 45 de largura. E a minha altura padrão de todos os lados é 52 centímetros junto com a bainha. Conferindo todas as medidas, só eu colocar agora no tecido que eu vou cortar, certo? Para produzir a minha capa.